Deus, que lugar maravilhoso. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Amém. É tão bom quando você vem se reunir com os irmãos que estão dispostos e estão com o coração disponível para adorar ao Senhor. Às vezes você vem querendo isso para um culto, mas aí às vezes encontra as pessoas assim, claro, com seus motivos, né? Mas eu tenho aprendido, irmãos, que não importa a circunstância, não importa o grave problema, o grave motivo, Deus não tem culpa dos nossos problemas, das nossas situações adversas. Ele não tem culpa. Na realidade, irmãos, nós temos sido roubados nesse sentido, porque nele é que está a saída, nele está a solução. Se eu chego aqui me travo, se eu chego aqui me fecho, se eu chego aqui não quero entregar nada para Ele, fica difícil dele me dar alguma coisa. Amém, amado? Então, quanto mais grave o problema, mais é para Ele que a gente corre. A sua Bíblia diz, queridos, que tinha uma mulher com uma filha terrivelmente endemoniada. Terrivelmente endemoniada. Não diz que era apenas endemoniada, a Bíblia diz que ela tinha uma menina que estava terrivelmente endemoniada. É uma situação de perder o controle, mas a nossa Bíblia diz que essa mulher, ela vinha atrás de Jesus dizendo, cure minha filha, a ponto dos discípulos dizer, olha, já está incomodando, e já faz bastante tempo que ela vem nessa pegada aí. Ela tem vindo, e a mulher nem judia era. E os judeus que estavam com Jesus não observavam que ele era a fonte de toda a solução, de todo e qualquer problema gravíssimo. Mas aquela mulher sabia, e ela confiava, e vinha atrás a ponto de ouvir Jesus falando para os discípulos, e não para ela. Jesus disse, não é bom tirar o pão da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Aquela mulher, quando ouviu isso, disse, eu entendo, Senhor, eu posso ser considerado cachorro pela nação de Israel, mas o Senhor também sabe que as migalhas que caem da mesa das crianças, os cachorros têm direito a comer. Nossa, meu amigo, você sabe o que é pegar Deus pelo coração? Muita gente tem corrido atrás de Deus para pegar Ele pelo bolso. Se eu pegar no bolso de Deus, eu vou ter aquilo. Mas uma coisa é você pegar Deus no coração. A mulher pegou Jesus pelo coração. Ele olhou assim e falou, ô mulher. Meu Deus do céu. Se eu e você, meu filho, chegarmos até Ele, não importa o problema, vai insistindo, vai vindo, vai falando, vai adorando, vai glorificando, vai cantando. Não tem vontade, mas canta assim mesmo, filho. Não tem vontade, canta, exalta, glorifica, e você vai ver, de repente, a porta está bem aqui do lado, você não via, mas Ele dá olhos para você ver as saídas, amém? Você já achou 1 Pedro 2:9, vai dizer assim, vós, porém, está falando com quem? Com quem? Vós, porém, sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Como disse o pastor Neemias, muito observador, ele falou, vírgula. Eu gosto desses detalhes. Eu encontrei uma irmã que disse que está até hoje na igreja porque eu preguei em cima de uma vírgula. Eu nunca esqueci, o senhor pregou em cima de uma vírgula. Está lá em Petrolina ela agora, fazendo missões até para a Argentina. Esse homem pregou para mim em cima de uma vírgula, e eu nunca mais saí daqui. Então, vamos de novo na vírgula. Povo de propriedade exclusiva de Deus, vírgula, a fim de quê? Sério, está escrito assim na sua Bíblia? De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o verso 10 ainda reforça, vós sim, é você mesmo. Você que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas já alcançasse agora a misericórdia.
Amém, queridos? Então, hoje nós estamos no dia da proclamação. Não é assim, irmão? Não se comemora hoje a proclamação da República? Pois é, essa história de proclamação é a ideia de Deus mesmo. Foi Deus quem inventou essa história de proclamação. E olha, meu irmão, a palavra de Deus está dizendo para nós que Deus nos constituiu nação santa, povo peculiar, ou de uma propriedade exclusiva. Diz que nos constituiu também sacerdotes, reis e sacerdotes, com um propósito. Quando está escrito a fim, quer dizer, com um propósito, Deus nos fez assim. E o propósito que Deus nos fez reis e sacerdotes, povo de propriedade exclusiva, está escrito, para proclamar-lhes. Amém? Muitas vezes nós podemos ler essa palavra proclamar e achar que é apenas falar, é apenas dizer alguma coisa. Mas eu fui para um dicionário e eu fiquei impressionado, porque num dicionário, além de dizer que é falar alguma coisa, também diz que é manifestar algo publicamente. E isso mudou todo o meu conceito de eu ser apenas, ou aceitar apenas que o que está escrito é algo muito simples. Na realidade, o que Deus está dizendo é que nós, irmãos, fomos incumbidos de manifestar algo publicamente. A palavra está dizendo que nós seremos os proclamadores das virtudes. Diga comigo, virtudes. E se você quer saber quais são as virtudes do Senhor, são todas as suas obras, todas as obras do Senhor são feitas em virtude, porque tudo quanto Deus faz é bom. Amém? Virtude significa uma capacidade de alguém andar por força moral e de fazer a coisa certa. Isso é virtude, é a capacidade que estava em Jesus Cristo quando ele andou aqui na terra. Ninguém conseguia mudar isso dele. Ele tinha isso em sua natureza, ele era um proclamador das virtudes do seu Pai. Alguém chegou até a dizer para ele assim, bom mestre. O jovem rico correu atrás dele quando falou, bom mestre. Ele falou, por que está me chamando de bom? Nem ele aceitou ser bom, tal qual seu pai, que tem as melhores virtudes. Está comigo, irmão? Então a Bíblia está dizendo, querido, que nós já fomos empossados, reis e sacerdotes. Eu não sei se você se lembra, mas eu vou te dizer, a Bíblia está dizendo, irmão, que no Antigo Testamento se ungia reis e sacerdotes para se representar, manifestar pessoalmente diante das pessoas, que aquelas pessoas haviam sido separadas por Deus para um uso exclusivo. Amém, queridos? Isso está na sua Bíblia, 1 Samuel 16, 13, diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi, quando Samuel ungiu ele. Amém, amados? Então, lembra-se disso, olha, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, depois que Samuel derramou uma vasilha, um chifre com azeite na cabeça de Davi. Depois daquele ato de derramar aquele líquido, a Bíblia diz que o Espírito veio sobre Davi e se apossou dele. Se você perceber, dali por diante você verá, as guerras de Davi foram todas triunfantes. Não há derrota depois daquele momento ali que Davi é ungido rei e o Espírito de Deus se apossa dele. Amém? Ele sai para as guerras e volta sempre vitorioso. Tanto você conhece a história que Saul invejou, porque as mulheres cantavam, Saul venceu milhares, mas Davi foi dezenas ou centenas de milhares. Então o Espírito de Deus que veio depois daquela unção, fazia como que Davi fosse mais do que vitorioso, ele fosse alguém que nas batalhas ele não contava derrota, muito pelo contrário. Amém, querido? Nós vemos em Êxodo, por exemplo, 30:30, só falando para não abrir a Bíblia, que Arão e seus filhos foram ungidos como sacerdote. Então, eles estavam ali para manifestar publicamente as virtudes do Senhor, falar dessas virtudes, proclamar essas virtudes, mas também manifestá-las. Pessoas tinham que ver na vida de um sacerdote aquela capacidade da unção que veio sobre ele. Amém, queridos? Mas também nós vemos,
por exemplo, em Êxodo capítulo 40, que Deus mandou ungir, derramar um óleo sobre os objetos ou a mobília do tabernáculo. Aliás, o próprio tabernáculo tinha sido ungido. Derramaram um óleo sobre o tabernáculo e sobre também os móveis que estavam lá. Mas eu quero ficar, irmão, com o que a palavra diz para nós em 1 João 2. Abra agora a sua Bíblia lá, por favor. 1 João capítulo 2. E eu quero te mostrar que hoje nós não precisamos correr ou buscar o óleo de Israel. Amém, queridos? Muita gente ainda está correndo atrás para ir levar para casa o óleo ungido de Israel, consagrado no monte, consagrado não sei lá onde. Porque o óleo, isso. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz, irmão, que esse tempo do óleo já passou. No Antigo Testamento é verdade que se ungia pessoas, objetos com óleo. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que mudou esse tempo. E mudou desde o dia em que Jesus Cristo entrou no templo. A Bíblia vai dizer isso lá em Lucas capítulo 4, versículo 16 em diante. E o Senhor veio, chamaram ele para ler a palavra, abriram o livro do profeta Isaías, entregaram a ele, e ele encontrou o lugar onde estava escrito. E ele disse assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E de repente ele diz: porque este Espírito diga isso, me ungiu. As pessoas ficaram admiradas e olhavam para ele, e olhavam uns aos outros, como quem dizia assim: você ouviu falar de algum profeta que derramou óleo na cabeça dele? Algum sacerdote que o reconheceu em algum momento? Essa era a admiração das pessoas. Como assim? Como assim? Jesus estava dizendo: começou um novo tempo. A unção não é no óleo, a unção é pelo Espírito. Amém, irmão? É o Espírito quem unge hoje. Então, hoje, para nós, irmãos, nós não podemos dizer que não podemos fazer, nós não temos condição de ser, porque é este Espírito que nos capacita a fazer e a ser aquilo que nós já fomos chamados pelo Senhor. Quando o Senhor nos tirou do império das trevas, Ele nos trouxe para uma posição diferente de impossibilidade, de incapacidade. Estávamos no império das trevas, estávamos presos, limitados, irmãos. Mas aqui não, aqui é o reino da liberdade dos filhos de Deus. Nós hoje, irmãos, somos como palmeiras imperiais, estamos plantados pelo Senhor para a sua glória. Está comigo, irmão? Deus não nos chamou para ocupar pouco espaço. Diga isso, diga: Deus não me chamou para ocupar pouco espaço. Veja, em você, só em você está dito que você é nação santa, povo de propriedade, exclusiva de Deus, é sacerdócio real. Em cada um de nós existe todo esse potencial. Então, meu filho, Deus não nos chamou para fazer pouca coisa. Ele nos chamou realmente para manifestar publicamente. As pessoas precisam ver que em nós, irmão, houve uma unção derramada pelo Espírito de Deus. Assim que nós nascemos de novo, isso veio para nós, Robson. Veio para nós ao nascer de novo, nasceu de novo. Estamos aptos a receber. Jesus Cristo disse que não poderia colocar vinho novo, falando do Espírito Santo. Ele disse que não colocaria o Espírito Santo, o vinho novo, em odre velho, em velha criatura. Ele disse: mas em odres novos se coloca, se enche com o Espírito Santo. Se você nasceu de novo, irmão, não tenha dúvida, você é capaz, você é competente. As coisas vão correr para você mesmo. Fica, olha, sempre atento. A bênção está já chegando, ela vai já me pegar. Fomos chamados para prosperar mesmo. O pastor começou a falar aqui, eu digo: pronto, ele bagunçou minha mensagem toda. Eu não sei mais falar não, porque eu iria falar sobre isso, sobre a capacidade que Deus nos deu já para prosperar. E em toda e qualquer situação, e em toda e qualquer condição que estejamos. Muita gente imagina, irmão, que a unção só está sobre os pregadores. Nós fomos ensinados desde os cursos teológicos, faculdade teológica, de que a unção só vem sobre os 5 dons ministeriais.
Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia mostra pessoas que foram chamadas, estando em seus trabalhos ditos seculares, nunca saíram de lá, mas foram pessoas ungidas, capacitadas, e elas saíram transformando a vida de outras pessoas, sem nunca vir atrás de um púlpito. Porque a unção, irmão, repito, não vem apenas sobre pregadores. Esta unção está sobre o corpo, está sobre a família de Cristo Jesus. Todo e qualquer lugar que você esteja, Deus te chamou para prosperar. Para você fazer a diferença, como está escrito, pelo menos na tradução que eu peguei hoje. Manifestar publicamente que a unção de Deus está sobre você. As pessoas vão olhar para você e dizer, é isso mesmo, o rio só corre para o mar. Já ouviu essa expressão? Já? Os invejosos vão olhar e vão dizer assim, é isso mesmo, o rio só corre para o mar. Eles já estão considerando você um mar. Porque a bênção vai correr atrás, ela vai te alcançar. Meu irmão, nós somos chamados a viver assim, de um degrau de glória a outro degrau de glória. Foi Cristo quem estabeleceu isso, é a vontade dele que nós cresçamos, e nós não podemos esquecer isso, irmão, que a unção, repito, não esteja só sobre o ministro, a unção está sobre o corpo de Cristo Jesus. Eu fiquei impressionado, madrugada passada, quando eu comecei a estudar e ver aqui que quantos líderes, quantas pessoas do primeiro século cristão Deus chamou e elas continuaram no que fazia e muito mais do que fazia. Por exemplo, Lídia se converteu lá em Filipos, lá em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo converte uma moça chamada Lídia. Se você não sabe, essa moça chamada Lídia, ela não entra já como missionária, ela já vem fazer um curso teológico, irmão. Ela recebe a salvação, ela recebe o batismo nas águas, certamente recebeu o Espírito Santo dentro dela, a unção do Espírito de Deus. E essa mulher, Lídia, irmão, ela era uma bem-sucedida vendedora de tinta, chamada púrpura, para o exército romano. A mulher tinha pelo menos duas grandes lojas, uma em Tiatira e outra lá em Filipe, onde ela morava. Ou seja, Deus chama as pessoas e dá unção para ela, que é a capacidade de você agora ter a habilidade, meu filho, para você lidar com negócios, fazer negócios. Foi dito aqui, meu filho, Deus dá a semente, Ele dá o pão, mas dá a semente, diz que para nós agora sejamos capazes de ter ampla suficiência, não é para pouca coisa não, meu filho, se acostume a ter muito. Dorcas é outro personagem que nós encontramos na Bíblia. Essa mulher morre e você vê umas mulheres correndo para Pedro e dizendo, olha o que ela nos fez, a história conta que essa mulher era uma excelentíssima costureira, de alto nível, por assim dizer. E essa mulher tinha uma posição social tão invejada por causa do Espírito de Deus, que ela agia por ele, que ela tinha condição financeira e tempo suficiente só para viver distribuindo, irmão. O pastor disse assim, tem gente aqui que vai estar nessa posição, só distribuindo. Nós não dizemos isso apenas para motivar, porque se já aconteceu com alguém na Bíblia, pode acontecer com qualquer um de nós. Se Cristo já curou alguém na vida, Ele abre um precedente para curar qualquer um que vier pela fé também. É assim, se Ele já enriqueceu alguém, irmão, Ele tem a mesma vontade de enriquecer qualquer outro que vier. Aleluia! É só você reconhecer seus direitos, meu filho. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de fé. E por que esse povo corre? Estão perguntando aí, não é? Porque não são presos. Porque são livres. Yeah! Para a liberdade foi que Cristo nos libertou.
Paulo foi para o concílio lá em Tessalônica e disse assim: olha, nenhuma hora sequer nós nos submetemos àquele jugo da religiosidade de ninguém. Nenhuma hora sequer. Eu acho que o povo ficava olhando Paulo pregando e foi ele e Silas que foram para o concílio em Atos 15, Barnabé. Eu acho que era Paulo pregando e Barnabé correndo na igreja. Uhul! Eu acho que é assim. Eu consigo ler minha Bíblia desse jeito, não sei você, meu filho. Para ele escrever uma coisa dessa, nem por uma hora nós nos submetemos a julgo de ninguém lá. Estava todo mundo, não pode. História é essa que não posso, filho? Aleluia! Ei, aleluia! Outros personagens, pelo menos um casal aqui, Áquila e Priscila. Quando a gente lê a Bíblia assim rapidinho, fabricantes de tendas. Gente, quem era fabricante de tendas naquela época, comparado hoje, é como se fosse um construtor de hotéis. Só para você ter uma ideia. Não é quem fabricava barraca de camping, não, filho. Era construtores, comparados a hoje. Isso eu fui buscar nas informações da história. Comparado hoje a quem fabrica hotéis, tipo o Ibis, aquele porta ali. Amém, queridos? Então, são pessoas que a gente vê que eles tiveram a unção de Deus sobre a vida deles e eles prosperavam, enriqueciam mais e mais naquilo que faziam, irmão. Eles tinham, o eunuco, por exemplo, podemos falar sobre o eunuco? O homem tinha dúvida, que tinha desejo no coração, queria conhecer mais sobre a palavra. Todo ano ele vinha, fazia um esforço enorme. Se você não sabe, de onde ele vinha até Israel, era 1.200 quilômetros. Ele gastava 30 dias, irmão, de carroça para chegar, para vir às festividades de Israel. Passava aquelas semanas lá e ele voltava mais 30 dias. Mas ele tinha um desejo. E a minha Bíblia, a sua Bíblia diz, irmão, que Deus, na hora que o salva, esse eunuco, se você não sabe, foi ele que levou o cristianismo para toda a África. Paulo, Pedro, Tiago, João, ninguém chegou lá. Mas o eunuco levou para lá. Amém? E esse homem não abandonou a sua função, o seu cargo. Ele era simplesmente o ministro das finanças de lá da Etiópia. Era ministro das finanças. Você está querendo administrar muitas finanças, não está? Pois deixa eu lhe dar a boa notícia. O Espírito de Deus que já está sobre você é quem lhe capacita a fazer essas coisas. Amém? É o Espírito de Deus. Rapidinho, Paulo vai citar um tal de Erasto. Lá em Romanos 16, quando ele vai acabando a carta, ele vai dizer, Erasto vos saúda. Aí eu fui ver quem é Erasto. Erasto é somente o tesoureiro da cidade. Segundo a história, Erasto foi quem construiu todas as ruas, pavimentou todas as ruas em Corintos. E é um crente que nunca veio nem atrás do púlpito. Está preparado, meu filho, para você trabalhar com coisas grandes? Que Deus quer lhe dar coisas grandes. Você marcar a história. As pessoas na sua família pensassem assim, dizer, mas na minha família nunca houve ninguém como você. Aí você só vai dizer, é porque hoje eu entendo quem eu sou. Eu sei em quem eu tenho posto a minha confiança. Amém? E aqui, encerrando, a Bíblia mostra para nós que Lucas está escrevendo no livro de Atos, ele diz, escrevi esse tratado, ó excelentíssimo Teófilo. Eu falei, eu vou saber quem é o tal do excelentíssimo Teófilo, porque o cara, para ter um título desse, de excelentíssimo, aí eu vou atrás, ele era simplesmente um alto oficial do governo, crente, que nunca veio atrás do púlpito, mas que era alguém notável, que fazia as coisas. Você já ouviu falar do tal do Gaio? Não. Pouca gente. Então, deixa eu mostrar para você, Gaio, aqui. E eu encerro com a outra, tá? 3 João, rapidinho, né? Eu estou passando, pastor, mas eu acabo aqui, viu? 3 João. 3 João, achou? Achou não, só 2 disse amém, não achou não. Não minta não, não minta não, não vai perder a benção. É uma conversa de...
Terceira João, só tem um capítulo. Versículo 2. Amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade. Fala comigo, prosperidade. E muita saúde. Escuta, assim como já é próspera a tua alma. Isso é, presta atenção, que a Bíblia, vou largar a minha, que é para não pensar que só tem na minha, né? Amado, acima de tudo eu estou fazendo votos por tua prosperidade. Fazer voto, ele está dizendo assim, o meu desejo é que sempre continues assim, ó, prosperando além da conta. Assim como também a tua saúde seja próspera. E a tua alma também sempre próspera. Passa o outro versículo, meu filho, 3. Porque eu fiquei sobremodo alegre pela vinda dos irmãos e pelo testemunho que eles deram da verdade, como tu andas, vives na verdade. Quer saber como é que é andar próspero na alma, no corpo e no espírito? Andar na verdade. Verso 4 vai dizer: eu não tenho maior alegria do que essa, de ouvir que meus filhos estão andando, ou vivendo nessa verdade. Verso 5. Amado, tu procedes fielmente naquilo que tu praticas. Tu procedes fielmente naquilo que tu praticas. Ou seja, esse camarada, o Gaio, quando ele pregava, todo mundo praticamente o invejava, porque ele vivia, primeiro, a prosperidade. Ele vivia a prosperidade física, a prosperidade na alma e a prosperidade também no corpo. Tu procedes fielmente naquilo que tu praticas para com os irmãos. E isto tu fazes mesmo com as pessoas que são estrangeiras. O que esse cara fazia? Certamente, irmãos, era um homem que tinha tanto, e ele fazia tanta diferença e manifestava publicamente que a unção de Deus estava sobre ele, que tudo o que ele fazia só prosperava, mais ele enriquecia. E a sua Bíblia está dizendo, pastor Marcelo, que esse homem, ele financiava não só os irmãos, mas os estrangeiros. 6. Estes estrangeiros, perante a igreja, já deram testemunho do teu amor, e tu bem farás encaminhando-os em sua jornada. Você sabe o que é encaminhá-los? Financiá-los. Oh, aleluia. O papel desse homem, irmão, era só esse: financiar missionários, financiar a igreja, bancar a igreja. É o que a sua Bíblia está dizendo. Mostra o outro versículo, vê se eu acabo. Porque por causa do nome foi que eles saíram, e eles nunca receberam nada dos gentios. Me dá o 8 para eu ver se tem mais alguma coisa. Portanto, nós devemos acolher esses irmãos para nós nos tornarmos, diga, cooperadores da verdade. Você já parou para pensar que a Bíblia está nos chamando de cooperadores? A Bíblia está mostrando para mim e para você, irmão, que Cristo é o que opera, mas a Bíblia está dizendo que ele precisa de cooperadores, gente na equipe para operar junto com ele. É como numa sala de cirurgia. Tem um médico cirurgião, um especialista, mas ele não faz nada sozinho. Ele precisa de pelo menos um anestesista. Ele precisa de pelo menos lá uma meia dúzia de pessoas assistindo. Técnicos de enfermagem, técnico toda aquela aparelhagem. O médico, ele pode ter a fama que tiver, ele pode ter o título que tiver, mas ele não faz só. Ele precisa da equipe médica para fazer tudo. Pois é o que Cristo está dizendo para mim e para você. Eu constituí vocês, minha equipe médica. Vocês são meus cooperadores. Eu faço, mas eu preciso de vocês. Se você não operar comigo, a coisa não funciona. Então não esqueça disso, meu filho. Não, agora não está mais em Deus fazer alguma coisa. Está em nós cooperarmos com Ele. Se nós estivermos ativos com Ele, meu filho, as coisas vão sempre ser bem-sucedidas. E eu te mostro isso e encerro. 1 Pedro, 2
e 9, você já conhece esse versículo, mas eu preciso que você leia de novo comigo para a gente não esquecer. Diz assim, vós... Não. Desculpe. Onde que está? É 1 João 2, 27. 1 João, não Pedro. 2, e o versículo de número 20 e 27, que diz assim, irmão. E vós já possuís a unção que vem dos santos, e todos vocês já têm conhecimento. Fantástico, né? Filho, o segredo está ali, ó. Vocês já possuem. Vocês já possuem. A Bíblia não está dizendo assim, busque a unção, busque o poder, suba o monte dessa vale, vá às vigílias, vá... Não, a Bíblia, você já possui. Você já possui a unção que vem do santo. E todos vocês já têm conhecimento. Não é um só, repito, não é só os que estão atrás do púlpito. Todo o corpo tem conhecimento. Verso 27. Para que serve essa unção? 27 o versículo. Quanto a vocês, queridos, a unção que vocês já receberam dele, ela não sai, ela permanece em vocês. E você sabe de uma coisa, você nem tem necessidade de que alguém ensine mais nada para você. Ele não está falando apenas de ensinar a palavra, porque não está falando de ensinar a palavra. Aqui está falando, irmão, em você ser ensinado naquilo que você trabalha. Ser ensinado naquilo que você faz, na sua profissão. Você ser o melhor. Você está à frente, adiante de muitos profissionais. É isso que a Bíblia está dizendo. Para você se destacar, você ser como Gaio, você ser como Erasto, você ser como tantos personagens na Bíblia que receberam, entenderam estas mensagens do primeiro século, irmão. E eles andaram nesta unção. A unção é a capacidade que te ensina todas as coisas. Quanto a vocês, a unção que dele você receberam, ela permanece em você. Vocês não terão necessidade que alguém ensine nada a você do que você faz. Mas como esta unção é quem vos ensina a respeito de todas as coisas, e ela é verdadeira, não é falsa, faz o seguinte, permaneça nele, fica sempre nele, coopera com ele, esteja sempre na sala de cirurgia com ele, disponível a ele. Ele precisa de uma ferramenta, dá a ferramenta para ele. Se ele precisa de uma gaze, dá a gaze para ele. Não, ele precisa de um bisturi, é o bisturi que chega na mão dele. Faz isso, permanece nele. Porque essa unção continuará vos ensinando todas as coisas. Eu vim dizer hoje à noite para você, irmão, que Deus está esperando de nós, que nós comecemos esse novo tempo que Ele já disse que já chegou. Não, a nossa esperança, irmão, nunca esteve na política, apesar de que estamos hoje cheios de esperança, de que um novo tempo começou para todo mundo. Mas a igreja do Senhor Jesus, desde muito tempo, estando ruim a política, boa a política, desde muito tempo, Deus já ungiu a sua igreja, o seu povo santo, a sua propriedade exclusiva. Ele já derramou a unção pelo Espírito sobre mim, sobre você, para fazer as coisas bem feitas, meu filho. Nunca se ache indigno, nunca se ache incapaz, nunca se ache inferior a ninguém. Deus está procurando pessoas ousadas. Deus está procurando pessoas ousadas para fazer grandes coisas. Quem esteve aqui no início dessa igreja, chegou aqui, viu esse prédio como estava, talvez não acreditasse que até onde já chegou. E aqui ainda é a ponta do iceberg. Aqui é a ponta do iceberg. Não estou falando de construir um castelo, irmão. Não estou falando de construir um monumento. Não, eu estou falando das coisas grandes, grandiosas do Senhor que Deus tem para fazer no meio do povo de Deus. Sabia, irmão? Eu tenho uma palavra para os diáconos e eu encerro. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, meu filho. Aleluia. Cadê os diáconos dessa igreja? Fiquem em pé onde vocês estão. Aleluia. Obrigado, meu Cristo. Aleluia.
Preste atenção, vocês que são diáconos. Quando nós lemos as nossas Bíblias, irmãos, e vemos os apóstolos dizendo assim: irmãos, escolham dentre vós 7 homens, não é assim? De boa reputação, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo. Essas pessoas já estavam lá, porque elas eram nascidas de novo. Amém, queridos? Os apóstolos disseram: escolham. E eles escolheram. Estava lá 7 homens. Mas aí tem um detalhezinho que a Bíblia diz assim: vamos constituir eles sobre esse importante negócio. Fala comigo, negócio. Importante negócio. Constituir eles sobre esse importante negócio. Quantas vezes nós depois lemos e só nos apegamos àquela frase que diz assim: e eles servirão as mesas, não é? E aí a gente já rotula logo, eles são garçons. Foram eles que foram servir as mesas nas casas. Mas quantas das Bíblias de vocês tem a prova de que um desses 7 foi servir mesa para alguém? Não tem. Eles não foram literalmente entregar as coisas. Aqueles 7 que foram chamados para esse cargo, chamado diaconia, eles foram separados por Deus para serem gerentes dos que iriam fazer aquele serviço. O que Deus estava dizendo para você, filho, é isso, é que a unção que está sobre a sua vida, quando o pastor te chamou, quando ele te convidou para vocês estarem no papel de diácono, é uma unção para prosperar, para gerenciar as coisas, gerenciar a sua vida, gerenciar seu casamento, gerenciar seus negócios também. E essa unção para gerenciar, Deus está dizendo, ela vai aumentar. Você vai perceber, você vai ver, você vai perceber, não vai ser uma coisa de sentir não, irmão. Você perceberá, dizendo assim: meu Deus, eu nunca imaginei que eu pudesse fazer isso, que eu achasse essa saída, que eu encontrasse essa porta aqui. E é isso que Deus está dizendo nessa hora. Levanta as suas mãos. Pai, eu vim entregar aquilo que o Senhor me deu. Poder para gerenciar, meu filho. Me ajuda aqui, meu irmão. Poder para gerenciar, meu filho. Ei, poder para gerenciar, minha irmã. Capacidade do alto, filho. Aleluia. Isso, aí. Ei, pensava que era pouca coisa, né? Não é, meu filho, não é. Deus dá capacidade pelo seu Espírito. Ei, ouviu o que foi dito? Ninguém precisará te ensinar nada. Esta unção te ensinará todas as coisas. Você vai saber gerenciar, administrar. As mãos serão cheias, meu filho. As mãos serão cheias, meu filho. Ele é também diácono, Jesus de Nazaré. A unção é dobrada, feito tapioca recheada. Aleluia! Enche ele, Espírito Santo de Deus. Aí, ei! Mãos habilidosas, minha filha. Mãos habilidosas, minha filha. Lembre-se, a palavra de Deus disse: gerenciar. Grava isso, meu filho. Capacidade, sabedoria sobrenatural. É Ele que falou, Ele vai fazer. Ele falou, Ele fará. Eu sei de todo o meu coração que isso é
tão real quanto o ar que eu respiro. Nenhum homem faz isso. Nenhum homem faz isso. Nenhuma faculdade faria com você. Nenhuma formação profissional faria com você o que a unção vai fazer com você. Eu te amo, meu rei. Eu te amo, meu rei. As pessoas ficarão admiradas com o que você vai falar, com tanta segurança, tanta convicção. Foi isso que Deus falou, e é isso que Ele fará. Aleluia, meu Deus do céu. Ei, Filipão. Pai, em nome de Jesus, o coração dele, Pai. Ei, o coração dele. Enche ele, Pai, da capacidade que ele necessita, da sabedoria. Dá a ele a língua como a pena de um habilidoso escritor. Que as palavras da boca dele sejam como maçãs de ouro em uma bandeja de prata. Que o abrir da boca dele, Pai, o teu Espírito se aposse dele e ele seja transformado em outro homem, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Chega, meu Deus, a hora já passou. Pronto. Muita gente que serve nos departamentos, amém, queridos? Quando vocês foram chamados por Ele, quando vocês foram convidados por Ele, certamente Deus viu em vocês essa capacidade já para servir. Você já tem compreendido isso. O Ministério Verbo da Vida não coloca ninguém em posição de serviço por interesse nenhum. Não é pela posição social que a pessoa tem na igreja, amém, queridos? Mas todos que são chamados porque o pastor, a liderança percebe que há em você essa vocação para futuramente, quem sabe, você até entrar nos dons ministeriais, amém? Mas não esqueça, todos foram chamados para o serviço. Mantenham-se sempre disponíveis, amém? Lembre, Paulo disse a Timóteo, o diácono que servir bem, que foi experimentado, ele adquirirá para si uma justa preeminência, ou seja, uma posição acima dos demais, e também muita intrepidez na fé, amém, irmão? Deus nunca vai pegar um neófito e já o colocar na posição de autoridade, de destaque, não. O caminho, irmão, para vocês e eu chegarmos aonde Deus quer, é o serviço. Sempre será pelo servir, amém? Mantenham-se simples, humildes, servindo. E o que eu disse aqui na realidade é que Deus despertará dentro de vocês uma habilidade maior para vocês saberem gerenciar as coisas na sua vida, nos seus negócios, amém? E é isso que Deus vai fazer, amém, queridos? Deus os abençoe rica e poderosamente, no nome de Jesus. Olá, eu sou Neemias Silva Júnior, pastor-presidente da Igreja Verbo da Vida em São Paulo, Vila Matilde, e você acabou de assistir a mais uma de nossas ministrações, ministração da Palavra de Deus. E o nosso desejo é que você possa estar também conosco aqui, desfrutando da unção coletiva e participando dos nossos cultos. Conheça a nossa programação, veja o nosso endereço, acesse o nosso link, venha estar conosco.